Olá, eu sou Raniquete Tavares Ribeiro, graduando em Química Industrial pela Universidade Federal de Catalão. Sou estudante de iniciação científica e, juntamente com a mestranda Victoria Rangel de Alencar e o professor Dr. Lincoln Lucílio Romualdo, executamos projetos sobre estudos utilizando espectrometria de fluorescência de raio-x por energia dispersiva e parâmetros meteorológicos para determinação potencial de emissões de MP2,5 e MP10. A apresentação contém introdução, objetivos, metodologia, resultados de discussão, conclusão, referências bibliográficas e agradecimento. O material particulado, frequentemente abreviado como MP, são pequenas partículas sólidas ou líquidas que estão suspensas no ar. Essas partículas variam de tamanho e composição e podem ter origens naturais ou serem geradas por atividades humanas. O material particulado é frequentemente classificado com base no tamanho dessas partículas, geralmente em micrômetros. As partículas delas podem ser divididas em várias categorias com base no seu tamanho. Por exemplo, o MP10 respirável, com partículas com diâmetro aerodinâmico menor ou igual a 10 micrômetros, e o MP2,5 inalável, com partículas com diâmetro aerodinâmico menor ou igual a 2,5 micrômetros. O material particulado ele pode ser prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente em altas concentrações, e a composição e a exposição a partículas finas, como MP2,5, é especialmente preocupante, pois essas partículas podem ser inaladas profundamente nos pulmões e, em alguns casos, chegar à corrente sanguínea. Isso pode ocorrer uma série de problemas de saúde, como doenças respiratórias e cardiovasculares. Além disso, o material particulado pode contribuir com a poluição do ar, reduzir a qualidade do mesmo e afetar a visibilidade. As fontes de emissão incluem veículos a motor, indústrias, produtos químicos, queima de biomassa, entre outros. Portanto, o controle das emissões do material particulado e o monitoramento da qualidade do ar são fundamentais para proteger a saúde pública e o meio ambiente. Aqui eu trouxe duas diretrizes que utilizamos para avaliar o material particulado, sendo a primeira a da recomendação da Organização Mundial da Saúde de 2021 para o MP2,5, com seu período de referência de 24 horas, tendo seu limite de 15 microgramas por metro cúbicos, e já no MP10 com seu período de referência de 24 horas, tendo como limite 45 microgramas por metro cúbicos. Já a legislação brasileira do Conselho Nacional de Meio Ambiente de 2018 tem para o MP10 um período de referência de 24 horas com seu limite de 120 microgramas por metro cúbicos, já para o MP2,5 com seu limite de referência de 24 horas, 60 microgramas por metro cúbicos. Como objetivo, a gente tem de realizar o estudo do material particulado em dois locais distintos da cidade de Catalão, Goiás, através do uso de amostradores de grande volume, mais conhecidos como high-vol, para partículas de 10 micrômetros e 2,5 micrômetros. Terminar a concentração do material particulado através de gravimetria, identificar a composição alimentar do material particulado por espectrometria de fluorescência de raio-x por energia dispersiva e relacionar a massa do MP com a direção dos ventos. Nossa metodologia, a gente começou fazendo as amostragens, que foram realizadas 2 vezes ao mês, iniciando-se dia 7 de setembro de 2022 até 27 de setembro de 2023. Utilizou-se amostradores de grande volume, mais conhecidos como high-vol, localizados dois no campus universitário, sendo um MP10 e outro MP2,5, e um no centro da cidade de Catalão, Goiás, sendo somente de MP10. Aqui temos um exemplo de um amostrador de grande volume, esse com um diâmetro aerodinâmico menor ou igual a 10 micrômetros, o de 2,5 micrômetros é bem semelhante, mudando somente seu diâmetro. As coletas foram realizadas em filtro de celulose, devidamente seco em estufa a 60 graus Celsius. As análises elementais foram realizadas por meio de estudo de espectrometria de fluorescência de raio-x com energia dispersiva. A cidade de Catalão é localizada no Brasil, no estado de Goiás, bem ao sul do estado de Goiás. Aqui que a gente tem uma visão do perímetro urbano da cidade de Catalão, identificando os dois pontos de coleta, sendo o primeiro na Universidade Federal de Catalão, tendo o MP2,5 e o MP10. Já no centro da cidade, apenas o MP10. Na nossa análise gravimétrica, a gente pega o filtro, coloca ele na estufa a 60 graus Celsius por um período de 24 horas para fazer a secagem. Após esse período, a gente pesa, coletando a massa inicial, e após isso, levamos ele para o amostrador para iniciar a amostragem. Depois do período de 24 horas de amostragem, a gente retira o filtro do amostrador
Levamos ele para o dessecador para retirada de umidade, num período normalmente de 24 horas também. E após isso, pesamos o filtro novamente para obter sua massa final e fazendo a diferença por massa, para sabermos a concentração do material particulado encontrado naquele filtro. Para nossas análises elementares, a gente utiliza o estudo de espectrometria de fluorescência de raio-x por energia de raio-x por energia dispersiva, e os filtros eles foram analisados diretamente sem tratamento prévio. A gente utiliza esse equipamento, que é o espectrômetro de fluorescência dispersiva de energia de raio-x, EDX7000. E como é que ele funciona? A gente primeiro divide o filtro em 4 quadrantes, cortamos pequenos pedacinhos do filtro de 3 quadrantes e analisamos os 3, fazendo um triplicata de cada filtro. Como é que funciona o equipamento? Ele tem um tubo de raio-x, onde que ele emite o raio-x no elétron que está numa camada mais interna, fazendo esse elétron se excitar e sair para a camada bem mais externa. Um elétron que estava na camada mais próxima, ele entra no lugar do elétron que saiu. Quando ele faz essa entrada, ele emite o fóton num comprimento de onda específico para o elemento. Aí o equipamento identifica qual elemento é pelo comprimento de onda, dando assim o nosso resultado. Agora, entrando para os parâmetros meteorológicos que a gente utiliza, a nossa região ela é estudada, nossa região estudada ela apresenta um contexto de extração e beneficiamento de rocha fosfática para a obtenção de fertilizantes fosfatados. O complexo industrial ele é bem próximo ao perímetro urbano e dispõe de infraestrutura de tratamento de operações militares, quanto para processos químicos, gerando emissões industriais, seja gases ou material particulado. A gente pode observar que aqui é onde tem as minas de extração de fosfático, onde elas fazem a extração a lava a céu aberto. Depois, elas vêm para onde que ficam as indústrias, né, esse distrito industrial, onde é realizado os fertilizantes. Podemos observar que ele é bem próximo do perímetro urbano e próximo aos locais de amostragem onde estão identificados aqui. Com isso, esses estudos, esses gases, essas emissões industriais podem ser estudadas pela dispersão através do vento, da direção e velocidade. Aqui no campus universitário, há uma estação de meteorologia onde há monitoramento diário de parâmetros climáticos, como direção, velocidade do vento, umidade, pressão atmosférica. E ela é localizada aqui bem próximo aos amostradores, sendo esse o MP2 e esse o MP10, é localizada bem próximo a eles. Como resultados e discussões que temos, a gente observou que tivemos 21 amostragens válidas do MP10, sendo o campus e o centro. O campus em azul e o centro em laranja. A gente observou que houve apenas uma ultrapassagem dos limites da legislação brasileira, sendo no dia 15 de agosto de 2023, sendo apenas pelo MP10 do centro. Já avaliando a recomendação da Organização Mundial de Saúde, houveram 10 ultrapassagens, tanto do campus quanto do MP10 do centro. Já para o MP2,5, localizado aqui no campus, a gente obteve 17 amostragens válidas. Nenhuma ultrapassou os limites da legislação brasileira, porém, 9 ultrapassaram a recomendação mundial da Organização Mundial da Saúde. Já para as análises elementares, foram feita uma média dos elementos obtidos nesse período que obtivemos a análise. A gente pode observar que tanto o silício quanto o alumínio temos uma grande concentração, porém, como são elementos de ressuspensão do solo, não é interessante para a gente analisar. Porém, já o fósforo, o enxofre, cálcio e também o potássio são interessantes para a gente fazer essas análises, porque provavelmente eles provêm da extração de rochas fosfáticas. Então, a gente faz essa análise para ver como é que estão a concentração e tanto que ela pode ser prejudicial ao meio ambiente. E relacionando isso aos parâmetros meteorológicos, a gente utilizou o software WRPlot e nele foi gerado um vetor resultante na direção dos ventos. Aqui a gente pode observar que são todos os dias das amostragens e a direção dos ventos que
veio do vetor resultante utilizado, que a gente obteve por esse software. Disso gerou-se uma rosa dos ventos, para a gente obter esse vetor resultante. Depois geramos um gráfico relacionando a massa com um vetor direcionado dos ventos. Aqui a gente pode observar que, utilizando os parâmetros meteorológicos, esse software ele reproduz uma roda dos ventos, que nos indica que o vetor resultante é de 291 para um vento mais nordeste. Porém, de acordo com os estudos da Atlas do Potencial Eólico Brasileiro, que é um estudo baseado em estudos prévios, bem antigos, a gente pode observar que aqui onde se localiza Catalão, a direção do seu vento, majoritariamente, na verdade, é nordeste, não noroeste. E a partir disso, a gente fez um gráfico relacionando a concentração do material particulado com o vetor resultante dos ventos, e podemos observar que quanto mais norte o vento é, menor é a sua concentração. E quanto mais leste o vento vem, maior é a concentração. Utilizando, por exemplo, o dia 15 de agosto, o seu vento é leste, podemos observar que essa concentração é bem alta comparada com o dia 1 do 11 de 2022, em que sua direção dos ventos é norte e sua concentração é baixíssima. Com isso, concluímos que no período estudado ocorreram cerca de 21 amostragens válidas e a concentração do MP foram determinadas e estão de acordo com a legislação vigente brasileira e considerando a recomendação da Organização Mundial da Saúde, alguns períodos amostrados ocorreram ultrapassagem dos valores estabelecidos. Os filtros amostrados apresentam um perfil elementar semelhante. Em geral, a mudança dos elementos do MP é alumínio, silício, fósforo, cálcio, potássio, enxofre e ferro. E já para o MP2,5 é silício, alumínio, enxofre, potássio, cálcio, fósforo e ferro. Nos estudos, a variação da concentração dos MPs estão associadas à direção dos ventos nos dias de amostragem. Foi observada a influência da região leste, nordeste e sudeste, que quando o vento vem para essas regiões, a concentração tem a tendência a aumentar. E, de modo geral, o estudo proporcionou demonstrar uma metodologia sem necessidade de preparo de amostras e equipamentos científicos sofisticados, evidenciando respostas em curto período de tempo para análises pontuais. Mas é um bom exemplo para auxiliar na identificação de fontes de emissão e no desenvolvimento de estratégias ao combate à poluição ambiental. Aqui temos algumas referências utilizadas no período do projeto. Eu queria agradecer primeiramente à Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária por proporcionar essa possibilidade de apresentação, ao Laboratório de Pesquisas Ambientais, onde é realizado esse projeto, ao Programa de Pós-Graduação em Química da Universidade Federal de Catalão, Goiás, e à CAPES, por financiar o projeto e financiar a Bolsa da Mestranda Vitória, a Universidade Federal de Catalão, por financiar a minha bolsa, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Catalão e o Ministério Público do Estado de Goiás, que financiaram os equipamentos lá no início do projeto, e ao meu grupo de pesquisa, que é a mestranda Victoria Rangel, o professor Dr. Lincoln Lucílio, por me auxiliar no decorrer do projeto. Obrigada.